É hora de prestar atenção, porque eu vou conversar com a doutora Josiane Barros, nossa fisioterapeuta, especialista em Pilates, RPG e acupuntura. Quer dizer, ela fala muito bem de dor e de problemas muito comuns na nossa vida. Hoje o assunto é aquele nome popular, bico de papagaio, que acontece na coluna. Doutora Josiane, o que é o popular bico de papagaio? Bom, esse nome popular bico de papagaio, ele tem uma origem científica chamada osteofitos ou osteofitose na coluna, né? E assim, quando você pega um exame de imagem de um paciente, ele tem muita semelhança com esse bico da ave, né? E o que seria isso? A causa, né, comum dele é a desidratação do disco intervertebral, que é a articulação da coluna, que nada mais é do que esse disco aqui, ó. Transparente. Isso, transparente. Qual é a função desse disco na coluna? Ele absorve o impacto, é a molinha. Só que para ele absorver o impacto, ele tem que ter muita água, ele tem que estar hidratado, ele não pode estar envelhecido. Quando ele envelhece, o que acontece? Ele começa a perder essa função de absorver o impacto e uma vértebra começa a encostar na outra. E o nosso organismo, ele é muito sábio, ele entende o quê? Eu preciso criar uma compensação para evitar esse atrito. Aí nascem essas proeminências ósseas, que são nas vértebras. Então, essa vértebra, ela é uma vértebra saudável, né? A vértebra com osteófitos tem um biquinho de papagaio que ele começa a pinçar, encostar uma vértebra na outra, e ele pinça os nervos, que são as raízes nervosas. Por isso que geram muita dor. E o que a gente faz para diminuir a dor? Isso tem cura, não tem? Como funciona? A cura não tem, tá? Essa doença, a gente consegue estacionar ela tratando com a correção da postura. Então, se esse paciente ele tem desvios posturais, porque é todo osteófito, toda a perda, né, de cartilagem na coluna, vem por má postura, que são os desvios posturais. Escoliose, as hiperlordoses, hipercifose. Então, se esse paciente corrige essa postura fazendo RPG, reeducação postural global, associado ao Pilates para fortalecer, ele evita com que tenha esse atrito entre uma vértebra e outra. Então, assim, não tem cura, mas você estaciona. E assim, se o paciente não tratar fazendo RPG, a doença avança. Bom, e a dor? Então, é bem provável que a dor passe ou diminua muito Como é que é a sua experiência com esses pacientes? Esse paciente em tratamento, ele fica completamente sem dor. Tá? Só que assim, ele tem que ter a disciplina de vir toda semana para o RPG junto com o Pilates, uma vez na semana. Esse tratamento é personalizado, né, com a gente, é um paciente, toda semana ele precisa tratar. Ele fica completamente sem dor. Existe a fase aguda, em que ele tem muita dor no começo e ao invés dele tomar o anti-inflamatório, ele vem para a clínica e a gente trata primeiro com acupuntura associado à fisioterapia anti-inflamatória. É necessário que o paciente traga de cara a radiografia ou algum outro tipo de exame, ou às vezes isso é detectado no exame clínico? No exame clínico, ele vem primeiro, ele faz uma consulta seguida com uma avaliação. Geralmente esses pacientes já têm esse diagnóstico comprovado pela imagem, né? Mas mesmo que ele não tenha, no exame clínico, pelos sintomas, eu sei se ele já tem osteófitos ou se ele já tem uma hérnia de disco. Aí eu peço para que ele esteja indo, né, num ortopedista pedindo um exame de imagem, só para eu ter a confirmação desse diagnóstico e ver em que quadro que ele está. Se já é um osteófito avançado, se já virou uma hérnia de disco.